Olá, futuro servidor, futura servidora. Vamos direto ao que interessa, sem enrolação. Se a sua meta é um cargo nos tribunais ou em alguma carreira jurídica, tem um artigo da Constituição que você precisa dominar, o artigo 37. Ele não só cai em prova, ele decide a prova. E hoje a gente vai destrinchar exatamente o que bancas como FCC, Sebrasp e FGV querem que você saiba. Então, a grande questão é: a preparação está mesmo afiada para encarar as pegadinhas que essas bancas adoram colocar sobre esse artigo? Nessa nossa análise, o foco vai ser total naqueles detalhes que, na hora da prova, separam quem consegue a aprovação de quem fica para a próxima. Vamos nessa? Pense nestes princípios como se fossem o seu mapa da aprovação, sabe? Antes de mergulhar nos incisos e parágrafos, é fundamental entender as regras do jogo. É aqui que o examinador testa se você realmente compreendeu a base da administração pública ou se só decorou o texto da lei. E como é que a gente memoriza isso de um jeito que nunca mais esquece? Com uma palavrinha que vale ouro: LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas atenção, as bancas sabem que todo mundo conhece esse mnemônico. O que elas vão testar de verdade é se você sabe o que cada uma dessas letras significa na prática. Porque decorar, convenhamos, é só o primeiro passo. O pulo do gato, o que realmente importa, é entender como cada um desses princípios vira uma questão de prova, muitas vezes uma armadilha. Então, vamos decifrar o LIMP um por um e ver o que você precisa saber para garantir esses pontos. Olha só, isso aqui é praticamente o seu flashcard da aprovação. Para cada princípio, tem uma palavra-chave que resolve a maioria das questões. Para legalidade, a palavra é apenas o que a lei permite. Para impessoalidade, é agir sem favorecimento. Moralidade tem a ver com ética. Publicidade é sinônimo de transparência. E a eficiência, que é o princípio mais novo, é tudo sobre resultados. Grave bem essas conexões, ok? E aqui está uma das pegadinhas mais clássicas de concurso. Para a administração pública, a legalidade é restrita, ou seja, ela só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Já para o particular, para nós, a legalidade é ampla. Podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. As bancas amam inverter esses conceitos. Fique de olho nisso. Agora, vamos falar de impessoalidade. Pense nesse princípio como se ele tivesse duas faces, sabe? A primeira é essa que a gente vê aqui. A administração precisa tratar todo mundo de forma igual, sem dar privilégios para uns ou perseguir outros. O foco é sempre o interesse público e não o de pessoas específicas. E qual é a violação da impessoalidade que mais aparece em prova? Sem dúvida nenhuma, o nepotismo. Nomear parentes para cargos de confiança não fere só a impessoalidade, mas também vai direto contra o princípio da moralidade. É um golpe duplo. O ponto central aqui que você precisa levar para a prova é a súmula vinculante número 13 do STF. E lembre-se, uma súmula vinculante é uma decisão do Supremo que tem força de lei para todo mundo na administração pública. E ela é bem clara: está proibida a nomeação de parente até o 3º grau. Isso tem que estar na ponta da língua. E para a gente fechar o nosso LIMP, chegamos na eficiência. Esse princípio foi incluído lá em 98 para modernizar o Estado. E o que ele quer dizer? Basicamente é fazer mais, fazer melhor e, se possível, gastando menos. É a busca por um serviço público de qualidade que entrega resultados de verdade para a sociedade. Bom, com os princípios bem firmes na cabeça, vamos para a parte que provavelmente mais interessa para quem está nessa batalha dos concursos: as regras da sua futura jornada como servidor, do dia da prova até a tão sonhada estabilidade. Se liga nesses pontos porque eles são questões certas de prova. Primeiro, para entrar no cargo tem que passar no concurso, não tem jeito. Segundo, o concurso pode ser de provas ou de provas e títulos, mas, atenção, nunca somente de títulos. Terceiro, a validade é de até 2 anos e pode ser prorrogada uma única vez por igual período. E, por fim, a estabilidade, que vem depois de 3 anos de serviço. Anotou tudo? Mas aí vem aquela pergunta que as bancas adoram: a estabilidade é um direito absoluto? Cuidado, hein? A resposta é um grande e sonoro não. Um servidor estável pode sim perder o cargo, e as situações em que isso pode acontecer são um prato cheio para os examinadores. Grave bem estas 3 únicas hipóteses. Só existem essas 3, ok? Primeira, uma sentença judicial que não tem mais como recorrer, o famoso trânsito em julgado.
Segunda, através de um processo administrativo disciplinar, o PAD, mas sempre garantindo o direito de defesa. E terceira, por uma avaliação de desempenho insuficiente, que também precisa garantir o direito de defesa. Fora disso, não tem como o servidor estável perder o cargo. Agora, vamos para uma rodada rápida e decisiva de súmulas vinculantes. São decisões do STF que simplesmente despencam em prova quando o assunto é o artigo 37. Conhecer essas súmulas é garantir pontos que podem fazer toda a diferença. Vamos lá. Súmula vinculante 37. O que ela diz em bom português? Que um juiz não pode, por conta própria, aumentar o salário de um servidor só para igualar ao de outro. Aumento de remuneração no serviço público só acontece por meio de uma lei específica, aprovada pelo Legislativo. Simples assim. Súmula vinculante 43. Essa aqui é a que proíbe o famoso trem da alegria. Ela basicamente diz que um servidor que passou num concurso para uma carreira não pode simplesmente pular para outra carreira sem fazer um novo concurso. A porta de entrada é e sempre será o concurso público específico para aquele cargo. E para fechar, a súmula vinculante 44. Um concurso só pode exigir o exame psicotécnico se existir uma lei específica para aquele cargo que determine essa exigência. Ou seja, o edital não pode simplesmente inventar essa etapa do nada. Tem que ter previsão em lei. Ufa, chegamos na reta final. Agora é aquele momento de consolidar tudo o que a gente viu. Pense nisso como as dicas de ouro, aqueles pontos que você precisa revisar mentalmente minutos antes de entrar na sala de prova para garantir a sua tranquilidade e a sua aprovação. Vamos fazer um checklist final para não esquecer de jeito nenhum. Os princípios? Limpe. A estabilidade? Adquirida em 3 anos. Perda do cargo? Somente em 3 hipóteses. Nepotismo? A súmula vinculante 13 proíbe. Aumento de salário pelo judiciário? A súmula 37 veda. Com isso aqui bem claro na mente, você já está muito à frente. E para fechar, quero deixar uma mensagem. Cada hora de estudo, cada questão que você resolve, cada sacrifício, tudo isso é um degrau que se sobe em direção ao seu objetivo. O caminho é duro, a gente sabe, mas a recompensa vale cada segundo. Mantenha a disciplina, confie no processo e saiba que todo esse esforço vai ser recompensado. A aprovação não é só uma possibilidade, é um destino que está sendo construído. Força total aí nos estudos.